Santa Susana Virgem Marte, São Tibúrcio Marte, e hoje é dia de Santa Filomena também. Para nós, hoje, Santa Filomena tem muitas festas, e uma delas é hoje, Grande Santa. Mas como é festa de alguns lugares, nós não fazemos menção, porque é domingo e não se pode acrescentar a oração dela. E estamos no 9º domingo depois de Pentecostes. E o introito da Santa Missa diz: eis que Deus vem em meu auxílio, o Senhor é meu protetor, o protetor da minha vida. Fazei cair sobre os meus inimigos o mal que eles me querem aniquilar, aniquilai-os com a vossa verdade, vós, Senhor, que sois o meu protetor. Senhor, salvai-me por vosso nome e livrai-me com o vosso poder. E a oração do domingo de hoje diz: abri, Senhor, os ouvidos da vossa misericórdia, as preces daqueles que vos invocam, e para que lhes concedais o que vos pedem, fazei que vos peçam o que vos apraz. A Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, e nos diz: irmãos, não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram, nem nos tornemos idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se a comer e a beber, e levantaram-se todos para se divertirem. Nem nos demos a impurezas, como alguns deles, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles o tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram algum deles, e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas estas coisas lhes aconteciam em figura, e foram escritas para a advertência de todos nós, para quem os fins dos séculos chegaram. Aquele, pois, que crer estar de pé, possuindo a graça de Deus, não caia no pecado. Ainda não tivestes nenhuma tentação que não fosse proporcionada à humana natureza. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que pode as vossas forças. Antes fará que tireis ainda vantagem da mesma tentação, para a poder de suportar. O gradual diz: como o vosso nome é admirável, Senhor, em toda a terra, porque a vossa glória subiu até os céus. Aleluia, aleluia, arrancai-me, Senhor, das mãos dos inimigos e livrai-me dos que se levantaram contra mim. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Lucas, e nos diz: naquele tempo aproximou-se Jesus de Jerusalém. Ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia em que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Derribarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visita. E tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam nele, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Pode sentar. A antífona do ofertório diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram os corações. Os seus mandamentos são mais suaves do que o mel puro dos favos, e o vosso servo guarda-os fielmente. E a secreta do dia de hoje: concedei, Senhor, que frequentemos dignamente esses santos mistérios, porque todas as vezes que os celebramos a memória desse sacrifício, renovamos o mistério da nossa redenção. Antífona de comunhão: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E a oração depois da comunhão: que a recepção, Senhor, do vosso sacramento nos purifique e una convosco por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Santa Filomena, Rogai por nós. nossos anjos custódios vigiai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos fiéis, nós celebramos então o 9º domingo depois de Pentecostes, memória de São Tibúrcio e Santa Susana, e recomendo que depois, na ação de graças ou outro momento desse dia, rezemos a Santa Filomena, muito milagrosa, muito prodigiosa diante de Deus. Nós acabamos de ouvir a epístola, que é de 1 Coríntios, do capítulo 10 ao 13. Mas o padre vai explicar um pouquinho antes desse capítulo, do versículo, um pouquinho antes do versículo 6, onde São Paulo narra as maravilhas que Deus fez aos hebreus, por um lado, a todos os hebreus, e a correspondência deles a esses prodígios que Deus tinha feito para com eles. E poucos são os que entrarão na terra prometida. E São Paulo ressalta muito bem que Deus fez a todos e são poucos os que entram na terra prometida. E como o apóstolo disse, não, essas coisas aconteceram em figura e foram escritas para a advertência de todos nós, para quem os fins dos tempos chegaram. E São Paulo usa um termo em hebreu em que este fins dos tempos é os fins que começaram desde a vinda de Nosso Senhor. Então não está se referindo ao fim apocalíptico dos tempos, mas como nasceu na plenitude dos tempos. Então essas coisas foram escritas para aqueles que chegaram ao fim, aos quais os fins dos tempos chegaram, ou seja, para nós. Como assim sendo, então vamos ver que essas maravilhas que Deus fez no Antigo Testamento é a primeira parte do Sermão do Padre. A segunda parte vai ser a disposição desses hebreus e a apostasia deles. E a terceira parte vai ser aplicar essas lições, como lições dos erros deles, que eles foram reprovados, aplicar para que nós também não venhamos a ser reprovados. E tendo presente que for escrito para a advertência de todos nós, disse São Paulo na epístola de hoje. Assim que vou me limitar à epístola somente, que é realmente impressionante a visão daqueles acontecimentos muito antes de Cristo e a conduta de alma que realmente perdura até hoje em todos aqueles que Deus escolhe, mas eles não são fiéis a Deus como Deus é fiel aos que Ele escolhe. Primeiro ponto, então, vamos começar do versículo 1 do capítulo 10. Diz São Paulo: estiveram todos debaixo da nuvem. Isso aconteceu no Êxodo 13, a proteção de Deus. Passaram pelo mar, o mar vermelho que Deus abriu por Moisés. E todos, em ordem a Moisés, que figurava Cristo, ou seja, incorporados a Moisés, pela ação de Moisés, figura de Cristo nosso Senhor, foram batizados, diz São Paulo, na nuvem e no mar. Ou seja, eles receberam... na nuvem e o mar eram figuras, mas que santificaram eles a modo de um batismo, como nós temos no Novo Testamento, a modo de batismo, figurando o sacramento que será instituído por Nosso Senhor. Todos comeram e beberam do mesmo manjar e bebida espiritual, disse São Paulo. E o maná, que era o pão que caía do céu, e o maná, não, palavra que quer dizer o que é isto, manhu, era um pãozinho muito pequeno, que caía às manhãs e era do tamanho de uma semente de coentro, mais ou menos, muito pequenino, em que os hebreus juntavam aquele pão que caía literalmente do céu. E este pão tinha, no livro da sabedoria, vai dizer que é o pão que contém todos os sabores. Então, comendo aquele pão simples, mas vindo de Deus, tinha os sabores que as pessoas desejassem. Assim que não teria como se enjoar de comer pão, porque ele tinha gostos diferenciados segundo o paladar de quem os comesse. E o desejo também de quem quisesse comer. E eles comeram do maná e eles beberam da água da pedra. E São Paulo vai dizer um detalhe muito interessante, que esta pedra é aquela que Deus manda Moisés bater uma só vez, e Moisés bate duas. E por essa razão Moisés não entra na terra prometida, porque ele desconfiou da ação de Deus, que Deus podia tirar a água da pedra. São Paulo vai dizer que esta pedra o seguia no deserto.
Então nós temos a nuvem que é sombra durante o dia e luz durante a noite, e uma pedra que vai caminhando na frente dos hebreus para que eles tenham que beber. Um milagraço de Deus. Pois então, esta pedra era a figura de Cristo, de onde eles bebiam uma bebida espiritual, mas era água de verdade, saía de uma pedra que caminhava diante deles. Prestemos atenção que essas figuras são importantíssimas, porque tantos prodígios e péssima correspondência. Então eles beberam desta pedra espiritual que os seguia. Palavra de São Paulo na epístola de hoje, capítulo 10, 1 Coríntios. E a pedra era Cristo. Então, figura do sacramento da Eucaristia, que receberam o maná e a água, e diz São João Crisóstomo, eles receberam o maná e a água, e nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São muito parecidas as figuras. Não há lugar para interpretar de outro modo. Esta pedra, São Paulo diz que era Cristo, e pedra é um dos inúmeros nomes divinos. E nós vemos isso no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, em que o Sagrado Livro diz: Ele é o meu rochedo, Ele é o rochedo, ou seja, a pedra, e se refere a Deus. E no Salmo 17, versículo 3, diz o salmista: O Senhor é meu rochedo, meu Deus é a minha rocha. Logo, o nome de Deus, também os nomes divinos, um deles era rocha. No Novo Testamento, vai ser nosso primeiro Papa, São Pedro, primeiro capítulo de São Pedro, Epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, e diz São Pedro: Chegai-vos a ele, se refere a Cristo, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Essa pedra é Cristo. E Isaías, no capítulo 28, versículo 16: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. No Salmo 117, e também Isaías, versículo 8, 14, vai dizer algo parecido: pedras que os pedreiros rejeitaram, e se tornou a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. E no livro dos Efésios, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo, e o mesmo Deus, o Senhor Jesus Cristo, também vai dizer uma parábola dos lavradores homicidas, em que ele vai dizer e vai deixar claro que ele é uma pedra, ou seja, ele é Deus. O nome de pedra era dado a Deus, e ele se compara com uma pedra. O apóstolo também, São Pedro, São Paulo, e ele conta a parábola dos homicidas, que está em Mateus, São Marcos, São Lucas, e Nosso Senhor acrescenta depois desta parábola: a pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Essas são palavras do Salmo. E Nosso Senhor vai completar: aquele que tropeçar nessa pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. E ele se refere a ele, porque uns vão tropeçar nele e ele vai cair sobre outros, como com a sua paixão. E os fariseus entenderam perfeitamente o que Nosso Senhor quis dizer, porque ele contava a parábola dos homicidas, não dos trabalhadores que queriam matar o dono da vinha. E a conclusão dessa passagem, tanto em São Mateus, Marcos e São Lucas, vai dizer assim: os fariseus começaram a tramar para matar Nosso Senhor, porque ele foi claro. Então, o nome divino, essa pedra realmente era Cristo. E Cristo é Deus, porque era o nome de Deus no Antigo Testamento, e a mesma imagem de pedra vai sendo transladada para o Novo Testamento e aplicada em Nosso Senhor pelos apóstolos São Pedro e São Paulo e pelo mesmo Cristo. E um santo padre, São Justino, escrevendo a um judeu chamado Trifão, disse: lemos nos Santos Evangelhos que Cristo é o Filho de Deus. E continua São Justino: o proclamamos e entendemos como o Filho mesmo que no livro dos profetas é chamado sabedoria, o dia, o oriente, a espada, a pedra. Então vemos que também os santos padres entenderam, como é claríssimo no Antigo e no Novo Testamento, que essa pedra realmente era Cristo. E São Paulo vai dizer: não, essas coisas sucederam como figuras. Então eles foram batizados na nuvem, eles comeram, beberam a comida e bebida espiritual, que o maná vinha do céu, e Nosso Senhor vai dizer: eu sou o pão descido do céu,
E para os judeus vão entender, outrora foi o maná, e hoje ele é este pão que nasceu do céu e nasce em Belém, que quer dizer a casa do pão. Então fica muito claro. E nós comemos e bebemos o corpo de Nosso Senhor e somos pedras do edifício em que ele é a pedra angular. E esta imagem vai ser muito ressaltada, como acabamos de ver. Segundo ponto, São Paulo na epístola fala todos os hebreus, beberam da pedra, comeram do maná, e etc. Vamos citar vários prodígios que Deus fez, como ouvimos na epístola de hoje. E São Paulo repete o adjetivo todos 5 vezes para acentuar, mesmo que numericamente generosos, muitos, todos eles, somente um pequeno número entrarão na terra prometida. E nós vamos ver por quê. Todos foram beneficiados com milagres e somente poucos entrarão na terra prometida. E diz o mesmo São Paulo no versículo 5: não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. E vamos ver o que eles fizeram e por que eles morreram. Ou seja, morreram muitos deles. Aqueles que nós nos referimos são os que Deus tirou do Egito, passam pelo mar e estão naquela peregrinação do deserto até chegar à terra prometida. Esses que o apóstolo se refere. Então, o que Deus fez por eles? Primeira coisa, Deus deu o maná. E eles, primeira coisa que vai desgostar a Deus, saciados pelo maná, que era o pão que caía do céu todas as manhãs, e cada um recolhia na sua casa, no seu quintal, o que era necessário para se alimentar à saciedade, e não podia buscar mais do necessário porque ele apodrecia. Era um alimento para saciar a fome e os desejos do paladar dos israelitas, mas não era para ter com abundância, com a avara abundância, não, avara abundância, não, era, cada um tinha que pegar o necessário. No Números capítulo 11, nós vemos o que aconteceu, e aqui o cito: o povo começou a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, e os mesmos israelitas começaram a gemer e chorar. Quem nos dará carnes para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora nossa alma está seca e não há mais nada e só vemos maná diante dos nossos olhos. Primeira queixa de Israel. Deus faz cair pão. Você era escravo, trabalhava para o Egito e ele estava matando seus filhos, não? Porque o Israel crescia. Então o povo está sofrendo, não? Deus tira eles de lá e eles vão ter que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. E a primeira queixa, depois de chover pão do céu, nossa alma está seca. Nós queremos voltar para o Egito, lá tinha cebola, alho, peixes de graça. Ou seja, preferiam ser escravos e comer a abundância do que ser livres e passar uma pequena privação que não era horrorosa, porque caía pão do céu, mas está sob o jugo de Deus. Primeira murmuração. E como terminou isso? Eles comeram carne que saíram até pelos narizes deles. Deus faz vir um monte de cordonizes, um bando de aves, e eles, tão desesperados de comer carne, vão comer aquelas carnes até se explodir. Deus ouviu a murmuração amarga desta gente. Não vamos incriminá-los, hein? Porque nós fazemos coisas iguais ou piores, porque Deus fez muito mais por nós. Primeira queixa. Segunda, são 5. Por isso eu peço a paciência do Senhor e que nos dê esta paciência, o Divino Espírito de Deus. Idólatras. Segundo crime. Não sejais idólatras como ele de São Paulo, porque sentando-se o povo a comer e beber, levantaram-se para as danças. O que aconteceu? Moisés sobe para a montanha sagrada, Monte Sinai, para falar com Deus. Demora 40 dias. Israel, essa montanha estava coberta de chamas, trovões, a presença de Deus era evidente lá em cima. Demora 40 dias, o povo diz, não, Moisés não desce mais.
Vamos fazer um Deus para nós. Funde o bezerro de ouro, está lá o bezerro, eles adoram o bezerro como seu Deus. E o que acontece? Fazem banquetes que vão comer, dançar e festejar e se esquecem que Deus está em cima do monte. Não muito diferente esta festa com comidas dos bailes mundanos que o homem moderno imita ao pé da letra. E como terminou isso? 3.000 mortos num dia só. Deus fica sumamente irado contra a idolatria de Israel e manda matar os idólatras, os que fabricaram o ídolo e os que adoraram. E foram mortos num só dia 3.000. Terceiro crime, fornicação. Contra o sexto e nono mandamentos que eles calcaram. Não cometamos, pois, a fornicação como algum deles, e caíram num só dia 23.000, disse São Paulo. Isso está no Números, livro dos Números, capítulo 25, versículo 1, e nos diz: habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. E isso vai terminar com a morte de 23.000 israelitas num só dia. Então eles pecam e eles morrem. É sempre assim a consequência. E a quarta e penúltima, citada por São Paulo, eles tentaram a Deus. Não tenteis a Deus como algum deles, e pereceram por serpentes. E este fato é relatado no livro dos Números, capítulo 21, e nos diz: partiram do Monte Hora, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra do Edom. Mas o povo perdeu a coragem, ou seja, se acovardaram no caminho e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E eles diziam: por que, diziam eles, nos tiraste do Egito para morrermos no deserto onde não há pão e nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento, contra o pão que vinha do céu. Estamos enfastiados deste miserável alimento que saía da mão de Deus e tinha todos os gostos que eles quisessem. Enfastiados deste miserável alimento. Como terminou isto? Então Deus mandou serpentes ardentes e morderam e mataram muitos deles. Queixas, ingratidões, prodígios de Deus maravilhosos, e eles insatisfeitos, e Deus os castiga. E o quinto: não murmureis como algum deles, e pereceram nas mãos do anjo exterminador. Isso estava no Números capítulo 14, versículo 1, que toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. E terminou com a morte deles, que Deus jurou que eles que estavam ali reclamando não entrariam na terra prometida. O único que entrou destes é Josué. E somente os filhos deles, que iam nascer lá no deserto, que iam ver a terra de promissão. Então Deus realmente os castigou peregrinando. Se nós olharmos o mapa da peregrinação dos 40 anos do deserto, eles vão caminhando assim errante e nunca chegam na terra prometida, pois por causa de suas murmurações. Então, conclusão de todos esses 5 lamentáveis acontecimentos da parte da disposição dos israelitas: parte deles, queixas, ingratidão, consequência, desgraça. E da parte de Deus, muitas inumeráveis graças e prodígios para essas almas. Terceira parte, não todas essas desgraças aconteceram para o nosso exemplo, disse São Paulo, e foram escritas para advertência nossa. Porque nós vemos eles saciados do maná, depois eles caem em idolatria, que são os pecados contra a fé, fornicações, as seduções da carne, calcando o sexto e nono mandamento, tentam a Deus, desrespeitando a Deus, nosso Senhor, e murmuram, que são o quê? Queixas tolas em baixa voz, como se Deus não ouvisse as nossas murmúrios, dizendo: olha, esse pão realmente, estamos hartos, estamos cansados dele. Essas pequenas queixas, pueris, tolas. São os pecados que produzem o mesmo efeito. Esses saciados dos dons de Deus e queixar-se deles. Idolatria, os pecados contra a fé, os pecados contra a carne, os pecados da carne, não contra a castidade. Tentar a Deus e murmurar, com essas pequenas queixas todas, são pecados que produzem o mesmo efeito. E nós vemos que todos eles morreram,
Logo, a mesma causa, ou as 5 causas, esses 5 pecados, produzem o mesmo efeito necessariamente. Mortes, desgraças, e é o que nos toca ver. Hoje, o homem moderno pode tentar muito viver e perdurar sua vida, mas ele anda morrendo porque ele comete esses mesmos pecados. E pior morte é não entrar no reino dos céus, e esses pecados impedem a salvação das almas. E aqui nós temos 1 Romanos, que nos diz São Paulo: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionaram a verdade. Então aqui nós vamos ver o que acontece, aquilo que até o presente vimos aconteceu com os hebreus. Mas agora o que São Paulo vai dizer, que a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, nós vemos que acontece nos dias de hoje. E se os senhores me permitem mais um pouquinho de paciência dos senhores, vamos ver o que diz São Paulo, porque isso é muito atual. A palavra de Deus é realmente atualíssima. E São Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, e como se ele tivesse andado nas ruas de São Paulo, de qualquer grande cidade moderna hoje, e acertou. E nos diz, Romanos, capítulo 1, versículo 18, as seguintes: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionaram a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leram em si mesmos, pois Deus o revelou com evidência. Os israelitas tinham assim os digitais dos dedos de Deus na montanha do Sinai, nas tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com a própria mão. E o que eles vão fazer? Um bezerro. Deus estava em cima daquele monte, não era tempos de tempestade para estar raios e trovões no Sinai, pleno calor infernal do deserto, e raios e trovões naquela montanha era a presença de Deus. 40 dias não pode esperar Moisés descer? Vamos fazer uma festa, vamos comer. Quem nos tirou do Egito foram os animais que nós montamos, e não foi Deus. E quem fez chover pão do céu? Quem fez uma água tirar pedra de água? Foi Deus, mas a mão de Deus era tão evidente, e eles sabiam e eles não viram. O homem moderno, que São Paulo está a dizer, a todos os homens leem em si mesmos, na lei natural, que Deus existe. Tem que ser muito insensato, tem que ser muito realmente tolo para negar que Deus existe. É o que nós vemos que, contra o criacionismo, estas teorias idiotas da existência, da criação do mundo, uma explosão, ou não sei o que, um dia choveu, são estupidezes. Nós sabemos que essa maravilha deste mundo criado, esse universo inteiro, foi feito com inteligência, não? Se os senhores querem construir uma casa, o senhor não explode para construir uma casa. Tem que construir, tem que pensar, e nas coisas que Deus criou tem inteligência divina. Desde os animais, há uma folha, uma célula, tem pura inteligência. E o que São Paulo diz? Que Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar, porque são evidentes. A mão de Deus até hoje é tão evidente quando nós vemos a criação, que Ele que criou, Ele deixou as digitais dele, tudo com inteligência, com perfeição, com ordem, com número, peso, medida, tudo pensado. Então, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. É o caso dessa gente que nós acabamos de ver. Deus fez milagres para eles, inúmeros, e eles não reconheceram, não adoraram, não foram gratos a Deus nosso Senhor. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, a gratidão. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo ser sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, idolatria. Por isso, Deus, aí é o efeito, ver a ação de Deus, saber que Deus existe, ser beneficiado por Deus e não ser grato a Deus e não atribuir estas graças a Deus, o que acontece? Sempre a mesma coisa. Por isso Deus,
os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonram em si os próprios corpos. É o que nós vimos com as filhas de Moabe, que eles foram lá e pecaram, pecados de impureza. E pior, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Bezerro de ouro que eles fundiram. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, adorou o animal no lugar do Criador dos animais. E o mundo moderno não está muito diante disso. Hoje os ídolos do mundo moderno são nossos celulares, que fazem absolutamente tudo. A internet, sem a qual o homem não tem mais memória. Se ela acaba o sistema, cai o sistema, acabou a vida. Olha, desde a polícia militar até o posto de saúde, nada funciona. Nada. O sistema de internet é a inteligência divinizada do homem moderno. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Diz São Paulo. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Versículo 27. Do mesmo modo também, os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e receberem em seus corpos a paga devida do seu desvario. Isso é exatamente o que nós assistimos no nosso majestuoso e inteligentíssimo século XXI. É o que acontece. Isso virou lei. Isso virou lei, isso virou agora regra também. E é o que nós estamos vendo. Insensatez, estupidez, pornografia tida como lei, como regra, como de homens muito inteligentes, por suposto. Como se não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, e apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Isso, palavras de São Paulo, e eu não coloco absolutamente nada mais, porque assim é e assim nós assistimos. Então não se deixem convencer pela verdade, eles são convencidos pelo erro. Deus quer nos vencer pela verdade, vencer as nossas estupidezes e insensatezes, mas se nós deixamos a verdade, se não deixamos a verdade de Deus nos vencer, nós vamos ser vencidos pelo erro, ou seja, Deus nos entrega as nossas insensatezes. É o que vimos na epístola, é o que vimos lá no deserto com aquele povo e é o que vemos no dia a dia. Em todas essas considerações ficam somente então para nós duas expressões: o mea culpa quereleis, o Senhor tem piedade de mim, e o deu graças, Senhor, muito agradecido, porque Deus nosso Senhor ou nos livrou dessas coisas, ou nos preservou de cair nelas, ou estávamos nelas e Deus nos libertou. E o apóstolo segue também, e isso nos deixa também muita valia a todos. Portanto, aquele que crê estar de pé, segue o apóstolo, cuide de não cair. Então, as mesmas palavras do apóstolo nos recomenda, não aprenda das lições daqueles que foram reprovados, para que não imitemos as ações deles e venhamos a ser reprovados também. E por outro lado, o apóstolo nos está a prevenir da presunção. O que é a presunção? É esperar de Deus e do céu as graças necessárias para alcançá-lo, sem querer empregar os meios que Deus nos prescreveu para chegar até ele. Os israelitas queriam Deus, mas não queriam modo, não queriam ser gratos ao modo que Deus estabeleceu. Os homens, segundo a epístola de São Paulo, sabem que Deus existe, mas não querem se submeter aos modos que Deus estabeleceu. Então, o presunçoso, falando das almas que estão em pé, querem chegar a Deus, mas não querem se conformar com os modos que Deus estabeleceu.
Por outro lado, a presunção, não cuide-se de não cair, diz o apóstolo, é da parte da bondade, de presumir da bondade divina. Deus é demasiado bom para me condenar. Deus é tão bom que Ele não vai me condenar, por favor. E desprezam, por Deus ser bom, desprezam os mandamentos de Deus. Abusam da bondade divina. E se esquecem que Deus é justíssimo. Tão infinitamente bom, infinitamente justo. Deus é generoso em seus dons, como benfeitor, e assim se abusa dos dons de Deus, das benfeitorias de Deus. E nesse aspecto se peca contra a virtude da esperança, se peca contra Deus, a virtude da esperança no sentido teologal. E termina o apóstolo: ainda não tivesses nenhuma tentação que não fosse proporcionada à fragilidade humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que se pode às vossas forças. Vimos aqui uma lista de pecados que São Paulo diz. E poderíamos dizer, somos tentados a cometer essas coisas, talvez os mais absurdos, os mais não. Ou, sabe Deus, cada um tem a sua fragilidade. Porém, nenhuma tentação ela é maior do que a fragilidade humana. Deus não vai nos tentar. Deus não tenta ninguém, disse São Tiago, mas Deus não vai permitir que nenhum mortal seja mais tentado do que pode suportar. Deus não vai permitir. E São Paulo diz, hein? Nunca fosse tentado mais do que a vossa fragilidade. E em todo caso, Deus é fiel. É o que nós vemos. Deus foi fiel com todos aqueles milagres que Ele fez no Egito. Deus é fiel com todos os homens, mostrando que Ele é o Senhor e basta que reconheçamos o seu senhorio. Deus é fiel, mas o que acontece? O homem não corresponde à fidelidade de Deus e nós somos infiéis. Por isso, no Antigo Testamento, termo muito forte, porém muito expressivo. Quando Israel era infiel, se chamava Israel adulterou contra Deus. Israel se prostituiu aos ídolos, porque Deus estava numa união, numa fidelidade matrimonial, ou seja, requer dois, o esposo e a esposa. A fidelidade do esposo, Deus, para com esse povo sempre esteve, mas a esposa, Israel, aquele povo, se fez infiel, adorando outros deuses, fazendo coisas que abominadas por Deus, que realmente deixavam Deus irado, porque a sua fidelidade não era correspondida. E voltando, novamente o cuidado com a presunção, e nesse aspecto pode se manifestar na imprudência de se expor à ocasião, pensando no ser forte para resistir, presume de suas próprias forças e vem, de certo modo, a tentar Deus como aqueles que outrora tentaram a Deus. Com isso termino. Queridos fiéis, então nós devemos, para não cair nessas mesmas desgraças, incorrer nos mesmos infortúnios, fazer duas coisas que Deus mandou. Vigiar. Nós temos que vigiar e rezar, para que não entreis em tentação, disse Nosso Senhor, para que não caias em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca, disse Nosso Senhor aos apóstolos, que depois vão todos correr deles, todos vão abandoná-lo na cruz. Agora imagine nós, eu tenho certeza que Nosso Senhor nos diria, olha, rezai e vigiai, porque nem o seu espírito está pronto e a vossa carne é mais fraca ainda. Essas seriam as palavras de Deus para conosco. Então devemos rezar e vigiar, não se expor a aventuras pensando que nós somos mais fiéis do que os hebreus. Não, esses 5 desatinos deles nós cometemos todos os dias da nossa vida. Sucumbiram, e se nós os imitamos, sucumbiremos também, porque as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, e essas causas são causas de morte, e para nós é morte eterna. E outro conselho, para não cair nesta desgraça de ser infiel a Deus, e nos dá São Paulo na sua carta aos Filipenses, com tremor e temor cuidai da vossa salvação. Palavras de São Paulo. Com tremor e temor. Então, com beber e comer do manar do céu, o corpo e sangue que vamos receber de Nosso Senhor daqui a pouco na Santa Missa, nós devemos fazer com temor e tremor. Se temos, com temor e tremor, temos que estar sempre lutando contra todos os pecados, contra a fé, que é a primeira tábua, do 1º ao 3º mandamento, onde Israel, idólatra, quebrou essa tábua.
Com temor e tremor temos que estar sempre a obedecer os outros 7 mandamentos, a segunda tábua, que refere-se ao próximo. E com tremor e tremor temos que estar a obedecer os preceitos do Senhor. É o ofertório de hoje que diz que são retos e alegram os corações. Seus mandamentos são mais suaves do que o mel puro dos favos, e o vosso servo os observa. E com tremor e temor, resignação, Deus sabe o que nos manda e nós nunca sabemos nem o que pedimos e nem o que fazemos. Então, se nós não sabemos o que pedimos e o que fazemos, temos que rezar, faça-se a vossa vontade, e estar diante de Deus com temor e tremor, porque para deixar a Deus é muito fácil, e pode ser que depois nós não venhamos a encontrá-lo. E disse Isaías: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, e buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Virão tempos em que um dia nós vamos buscar a Deus, e por seguir nossas paixões, nossos desatinos, elas vão fazer com que nós não ouçamos a voz de Deus. E aí nós estaremos, entre aspas, abandonados. Não por Deus, mas porque os gritos da carne, os gritos da rebeldia são tais que não permitirão à alma infiel ouvir a voz de Deus que disse: vinde a mim vós. Pois isso pode acontecer, e com temor e tremor, cuidando da nossa salvação, estas desgraças não poderão calar a voz de Deus na alma que anda com temor e tremor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.